Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Também quero saudar os irmãos que nos acompanham pela live. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Graças a Deus por estarmos mais uma vez, mais uma noite aqui na casa do Senhor. Viemos para louvá-lo, adorá-lo e também para aprender da sua palavra. Eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia em Lucas 9. Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículos 18 a 27. Lucas, capítulo 9, versículos 18 a 27. Dando continuidade às nossas exposições neste capítulo da Palavra de Deus. Lucas 9, 18 a 27. Lido o texto, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta para a exposição desta passagem. Diz assim o texto sagrado: Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: Quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros, Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: És o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto, e no terceiro dia ressuscite. Dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por esta noite, por este culto de louvor e adoração ao teu nome. Muito obrigado porque estamos aqui, Senhor, com as portas abertas, com liberdade de culto para celebrar ao teu nome. Obrigado pelos momentos litúrgicos que já fizemos, já oramos, já cantamos, já entregamos os nossos dízimos e ofertas, confessamos os nossos pecados, ouvimos sobre o momento missionário, o que tem sido feito aí mundo afora, as perseguições, as restrições por causa da tua palavra. E nesse momento, Senhor, pedimos a tua bênção, a tua ajuda, instrução, direção e iluminação do Espírito Santo, para que ouçamos a tua voz por meio da tua palavra, para que possamos entendê-la e praticá-la para a glória do Senhor. Ó Deus, aquieta a nossa mente, o nosso coração, para que estejamos com o coração aberto para ouvirmos a tua voz, o Senhor falando por meio da tua palavra, que eu seja apenas um instrumento vivo, santo, dócil e útil nas tuas mãos para transmiti-la. Essa é a tua palavra, fonte de riqueza e sabedoria para nós. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. O preço do discipulado. Esse é o tema que eu quero tratar com os irmãos nessa noite. O preço do discipulado. Meus irmãos, nós estamos expondo este capítulo 9 de Lucas, um capítulo que fala muito sobre o discipulado. O nosso tema geral é discipulado.
E em todo o capítulo tem 62 versículos, Jesus está ensinando aos seus discípulos sobre esta temática do discipulado. Esta é a terceira mensagem que nós vamos falar a esse respeito. Na primeira, nós falamos sobre as características dos discípulos. Na segunda, nós falamos sobre lições práticas do discipulado, que foi no domingo passado. E hoje nós vamos tratar dos versículos 18 a 27. Jesus vai mostrar para nós, com muita clareza, o preço do discipulado. Eu quero começar introdutoriamente fazendo uma pergunta. Quanto custa servir a Jesus? Quanto custa? Qual o preço? Qual o valor? Qual é a dimensão de você e eu dizermos que somos discípulos de Jesus? Qual é o preço de sermos discípulos, seguidores de Jesus, de estarmos nessa caminhada? Nós acabamos de ver aí o pastor da Bielorrússia, que foi preso, que está preso, por ser um discípulo de Jesus. Qual é o preço de seguir a Jesus? O texto que lemos vai nos ensinar com muita clareza qual é esse preço que vocês e eu precisamos pagar se nós quisermos ser discípulos de Jesus. Nos versículos 18 a 27, Jesus fala das exigências do discipulado, para quem quer segui-lo, para quem quer caminhar com ele. E eu também preciso dizer que servir a Jesus não é nada fácil. Dizer que você é de Jesus, que você o ama, que você o serve, que você concorda com os seus valores, com a ética do reino que ele vai trazer, não é fácil. A gente sabe disso. Aqui é fácil. Aqui é um refresco. Aliás, eu sempre falo que o melhor dia da semana é o domingo. Por quê? Porque a gente vem para a igreja de manhã, vem para a igreja à noite, pegar, assimilar, aprender da palavra de Deus para a semana que nos espera. Segunda, terça, quarta e todos os dias da semana. Domingo é o melhor dia da semana, dia de estarmos na casa de Deus, adorando o seu nome. Aqui nós somos irmãos, nos cumprimentamos, damos a paz do Senhor aos nossos irmãos, mas lá fora é mais complicado. Nem sempre as pessoas pensam como nós, agem como nós, têm a mesma fé que a nossa, no nosso trabalho, na nossa escola, os valores, os princípios quase sempre não batem. Lá fora você vai entender melhor qual é o preço de seguir a Jesus, o preço do discipulado. Esse texto é narrado 3 vezes nos evangelhos, você pode ver aí. Mateus 16, nós temos essa passagem contada pelo evangelista, Marcos 8 e aqui Lucas 9. Portanto, 3 vezes Jesus vai, através dos evangelhos sinóticos ou parecidos, contar para nós o preço do discipulado. Veja aí nos versículos 18 a 22, Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos. E veja só como é que diz o texto, versículo 18, ele vai fazer uma pergunta para eles. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Primeiro detalhe que eu destaco aqui no versículo 18 é a vida de oração de Jesus. É muito curioso que Lucas é o evangelista que mais destaca o ministério de oração de Jesus. Jesus estava o tempo todo orando, clamando a Deus, buscando a direção do Senhor. E veja, ele é Deus, a segunda pessoa da Trindade, o verbo que se encarnou, o verbo que veio habitar entre nós. Ele estava orando à parte, Jesus sempre estava orando. Olha que exemplo que para nós imitarmos. Ele tinha uma vida de oração. O tempo todo ele procurava se afastar para pedir a direção ao Senhor. No boletim eu escrevi aí a pastoral de hoje, se você já viu aí, a importância da oração.
Quando eu destaco lá em Daniel, no capítulo 6, versículo 10, um homem de Deus chamado Daniel, que também entendeu a importância da oração, e mesmo sendo alguém muito ocupado, achava tempo na sua agenda para 3 vezes por dia se colocar de joelhos na presença de Deus para orar. E o que me chama a atenção lá em Daniel 6,10 é que ele não está orando pedindo socorro, pedindo pelo amor de Deus, porque o rei Dario escreveu um decreto que vai levá-lo à cova dos leões. Em nenhum momento é citado, o escritor sagrado diz que ele está orando: Senhor, me livra pelo amor de Deus, senão eu vou estar indo para a cova dos leões. Daniel 6,10 diz lá que ele orava e dava graças, como costumava fazer, antes da cova, durante a cova, depois da cova dos leões. Ele orava dando graças. Sua oração é de gratidão, não é de desespero. Sua oração não é nem de intercessão: Senhor, eu estou te servindo, estou fazendo a tua vontade, e aí eu vou parar na cova dos leões. Daniel e Jesus entenderam a importância de uma vida de oração. Ele chama os discípulos e faz uma pergunta: quem dizem as multidões que sou eu? E aí as respostas são as mais variadas. Jesus estava realizando o seu ministério, curando, ensinando grandes sermões, ressuscitando mortos, expulsando demônios, fazendo grandes e maravilhosos sinais. E Jesus pergunta: o que vocês têm ouvido sobre mim? O que as pessoas estão falando a meu respeito? E é curioso que, via de regra, os comentários que são falados aí, seja a seu respeito, a meu respeito, via de regra os comentários não batem com a realidade. Já perceberam isso? Que a leitura que as pessoas fazem dos fatos e da realidade, muitas vezes não correspondem à própria realidade. Os discípulos dão algumas respostas. No versículo 19, eles dizem: responderam eles: tem gente dizendo que o Senhor é João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. No texto paralelo lá de Mateus 16, versículo 14, é dito que, na resposta, alguém disse: estão falando também que o Senhor é Jeremias, alguém que profetizou num tempo muito difícil para Israel. Mateus 16, 14 diz: e eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Quem dizem as multidões que eu sou? Portanto, Jesus realiza o seu ministério e cada um pensa que Jesus é alguém. Será que ele é Elias? Será que ele é João Batista? E aí Jesus restringe a pergunta no versículo 20. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Aqui tem um detalhe interessante, né? O que as pessoas falam de Jesus lá fora, quase sempre é errado. Que ele foi um bom homem, que ele foi alguém caridoso, que ele ajudava os pobres, os necessitados, que ele tinha um espírito elevado. São as várias respostas que nós encontramos para Jesus. Mas ele aperta os discípulos e diz assim: e vocês? E para vocês, quem sou eu? E aqui, via de regra, eu tenho observado o seguinte: quanto mais você convive com alguém, mais você conhece. Quanto mais próximo você está de alguém, mais você conhece. Os discípulos estão juntos com Jesus, dormem com Jesus, caminham com Jesus, fazem as coisas juntas, e Jesus quer ver se a resposta vai ser a mesma, porque lá fora a resposta vai ser equivocada. Mas e vocês? Quanto mais nos aproximamos de alguém, quanto mais tempo de conhecimento e de convivência temos, mais nós sabemos a respeito daquela pessoa. E aí Pedro, que é sempre o mais falante do grupo, Pedro toma a dianteira e responde. Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. O Senhor é o Cristo. O Senhor não é João Batista, não é Elias, não é Jeremias, não é outro dos profetas. O Senhor é o Cristo. Resposta certeira, resposta extraordinária. O Senhor é aquele prometido do Antigo Testamento, profetizado nas páginas lá do Gênesis 3,15, quando diz que alguém viria para esmagar a cabeça da serpente.
é o grande profeta lá de Deuteronômio capítulo 17. É aquele que vai nascer na cidade de Belém, Miqueias 5:2. É aquele que vai dizer na cruz, profetizado por Davi, no Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Tu és o Cristo, tu és o ungido, o Messias, aquele quadro todo que está desenhado no Antigo Testamento, é o Senhor. Mateus 16, o texto paralelo, Jesus vai dizer assim para Pedro, Mateus 16, o texto paralelo diz assim, respondendo Simão, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Resposta certeira. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Muito bem, Pedro, resposta correta, certeira, no alvo. Mas foi o Pai que revelou para você quem eu sou, a minha verdadeira identidade. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem é Jesus para você? Porque não importa o que as pessoas pensam sobre Jesus, importa é quem Ele é para você. Se as pessoas dizem que Ele foi um bom homem, um curandeiro, alguém com espírito elevado, um homem a ser seguido, isso não é tudo. Ele não foi só um homem, ele era o próprio Deus encarnado. Quando Filipe disse, mostra-nos o Pai, ele responde para Filipe, Senhor, Filipe, eu e o Pai somos um, olhe para mim, Filipe, e você vai ver a identidade do Pai em mim. Quem é Jesus para você? Geralmente eu faço essa pergunta por ocasião do exame da classe de catecúmenos. Às vezes os alunos estão esperando uma grande pergunta teológica, né? Você é supralapsariano ou infralapsariano? Calma. Você não precisa saber disso inicialmente. Você precisa me responder uma pergunta. Quem é Jesus para você? E eu espero que a pessoa responda, olha, pastor, irmãos, presbíteros, Jesus é o meu Salvador. O único e suficiente Salvador da minha vida. Quando as cortinas fecharem aqui, quando nós morrermos, nós temos a esperança de que estaremos com esse Jesus, que é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não importa a resposta dos outros, mas o que importa é a nossa. Quem é Jesus para você? Ele precisa ser o meu Salvador, o seu Salvador. Versículo 21 diz, ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa. Interessante, né? Por que Jesus não queria que ele saísse aí contando? Aliás, às vezes Jesus fazia uns pedidos difíceis, né? Jesus curava um leproso, que a pessoa não podia nem chegar perto, e aí ele falava, vamos combinar uma coisa aqui? Você não conta para ninguém. Mas qual é a sua atitude? Você foi curado de lepra, você vive afastado da sociedade, ninguém pode tocar em você, aí você foi curado de lepra e Jesus quer que você não conte para ninguém. A primeira coisa que nós faríamos é colocar nas redes sociais, #ex-leproso. É ou não é? Alguma coisa assim. Mas colocar nas redes, não conte para ninguém. Sabe por que Jesus não queria que falasse? Primeiro, por duas razões. Primeiro, porque ele não queria ser conhecido como um curandeiro. Ele não veio, seu ministério não é um ministério, ele não queria ser conhecido como um curandeiro apenas. Ele queria ser identificado e conhecido como o Cristo, o Filho de Deus. O segundo é porque não estava na hora de saber. Não estava na hora. Na hora certa ele vai falar. Eu aprendi no curso lá de teologia, quando eu fiz, numa matéria lá de técnicas de comunicação. Uma frase que está na minha cabeça há 20 anos. Ouve melhor quem ouve no momento certo. É isso aí. Ouve melhor quem ouve no momento certo. Vocês acham que Jesus falou que Judas seria o traidor no primeiro dia de ministério? Claro que não.
Eles caminham juntos. Aliás, se você fosse um dos discípulos, você jamais iria imaginar e você ficaria escandalizado quando um colega seu de ministério de 3 anos, Jesus disse que é ladrão. Ouve melhor quem ouve no momento certo. E a Bíblia também fala, tem hora para falar e tem hora para calar. Jesus diz assim, no versículo 22, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, agora eles podem saber. Seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no 3º dia ressuscite. Isso aqui deve ter sido uma bomba para eles. Como assim? Nós esperamos o trono, nós esperamos um tapete vermelho, que o Senhor vai pegar uma espada, vai se rebelar contra Roma, vai montar num cavalo uma espada, tapete vermelho. Como assim? Que trajeto é esse que o Senhor está falando aí? Que vai ser traído, rejeitado, cuspido, vai morrer? Que Messias é esse? Calma, gente. Não vai ter cavalo branco, não vai ter tapete vermelho. Aliás, por ocasião da sua chegada, nem cavalo ele tem, não é assim? Vocês aí vão na frente aí. Vocês vão encontrar um homem que tem um jumentinho, assim, 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 assim. Fala com ele. E se o dono não aceitar? Se o dono não... Fala que eu vou devolver, prometo. Fala que eu vou devolver. Ele não tem cavalo, ele tem um jumento. Ele não tem o tapete vermelho, tem que colocar ramos de oliveira, palmeiras no chão, para que ele possa passar. E a multidão clama: Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Mas esse rei está muito diferente. Ele não tem coroa, ele não tem cavalo, ele não tem espada, ele não tem súditos, ele tem 12 homens iletrados, pescadores, desse jeito aí não vai para lugar nenhum. Imagina Jesus dando essa notícia que é necessário que o Filho do Homem vá para o trono. Não é para o trono. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas. Seja morto, e no 3º dia ressuscite. Aqui, a partir do versículo 23, hoje a minha pregação tem um ponto só. Vocês estão esperando os 3 pontos aí, a sigla, mas hoje não tem não, viu? O Moacir já me decepcionou de manhã, então também não vai ter. Não, brincadeira. Curiosamente, esse texto não tem 3 pontos, e lá no seminário a gente aprende, né? O sermão presbiteriano tem que ter 3 pontos. Se não tiver, você arruma e você arruma e dá um jeito aí. Eu aprendi, se tiver 3, são 3, se tiver 2, 2, se tiver 1, 1. Hoje tem 1. Um ponto só que eu queria refletir com vocês. Não virão 3 pontos, nem sigla hoje, talvez para a decepção de alguns. Qual é o preço do discipulado? E Jesus vai dar uma resposta só. Está nos versículos 23 a 27. O preço do discipulado. E a resposta é: renunciar a si mesmo. Parece uma frase pequena, mas extremamente profunda, que vale a pena um pouquinho nós pararmos e fazermos uma reflexão. O preço do discipulado, de seguir a Jesus, é renunciar a si mesmo. Versículos 23 a 27. O único ponto nosso, renúncia, é a palavra-chave dos versículos 23 a 27. Jesus diz: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Aqui ele vai mostrar de uma maneira muito clara, nessa aula de discipulado, qual é o preço. E o preço é a renúncia. Renunciar a nós mesmos. Agora ele vai pegar pesado. Porque ele está ensinando, os discípulos já foram, já voltaram, deram relatório, e agora Jesus diz assim: muito bem, vamos continuar na aula de discipulado, mas agora eu vou mostrar o preço. Renúncia. Ninguém gosta de renúncia. Ninguém gosta, por exemplo, primeiro tem que ser o eu, não é assim? Aliás, tem até músicas que nós cantamos, músicas evangélicas, que as letras são mais ou menos assim: para mim, para eu. Para eu, para mim, não é assim? Para mim, para mim, para eu, para Deus sobra pouco, ou quase nada. Renúncia. Renúncia. Veja só,
A pergunta que nós devemos levantar aqui é a seguinte: Jesus fala da cruz, né? O que significa tomar a cruz? O que significa? Primeiro eu preciso dizer a você o que não significa, que é a resposta mais comum que você já deve ter ouvido falar. Tem gente que diz assim: pastor, a minha cruz é o meu marido. Já ouviram essa? Pastor, a minha cruz é a minha mulher. Tem mais. Pastor, a minha cruz é o meu chefe. O senhor não sabe como ele é. O senhor não conhece ele. É a minha cruz que eu tenho. Amanhã eu estou com a cruz lá. Estou lá, a cruz vai estar lá. Eu vou chegar e a cruz vai estar lá. E a gente vai falando, quem a gente não gosta e tem dificuldade, a gente diz que é a nossa cruz. Isso aí não, tem nada a ver. Não é isso que Jesus está dizendo. Não é porque você encontrou uma pessoa que você não gosta, você diz, ai Senhor, essa é minha cruz. Não é isso que Jesus está dizendo. Não é o marido, não é a esposa, não é o chefe, não é o colega de trabalho, colega de escola, não. Uma definição espetacular que eu achei, George Led, um teólogo americano, ele dá uma explicação interessante sobre isso, o que significa tomar a cruz. George Eldon Led, um teólogo muito famoso americano, diz assim: tomar a cruz significa a morte do eu, das ambições pessoais e dos propósitos egocêntricos. No lugar das realizações egoístas, embora altruístas e nobres, o indivíduo deseja apenas o governo de Deus. A melhor definição que eu achei sobre tomar a cruz, que não tem nada a ver com marido, com mulher, com quem você não gosta, não tem nada a ver. Tomar a cruz, Led diz, significa a morte do eu. É isso que Jesus está dizendo assim. Qual é o preço do discipulado? Matar você mesmo. É ou não é pesado? Deixar o seu trono, o seu espaço pessoal, matar você mesmo, por assim dizer, para colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Não é assim que ele diz lá em Mateus, no Sermão do Monte, lá Mateus capítulo 6, versículo 33, ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Qual é o lugar? Primeiro. O primeiro lugar não deve ser a minha vida, os meus planos, é Deus. Tomar a cruz significa a morte do eu, das ambições pessoais e dos propósitos egocêntricos e colocar Deus em primeiro lugar. Muito difícil. Primeiro eu, primeiro para mim, primeiro os meus sonhos. Aqui mesmo no capítulo 9, lá no final, tem alguém que se apresenta para Jesus e diz, eu vou te seguir, mas primeiro, já errou, mas primeiro permita ir sepultar o meu pai. Veja que ele está dando uma justificativa que parece boa, que nenhum de nós iria criticar. Gente, ele só vai sepultar o pai. A Bíblia não manda honrar o pai e a mãe? Ele aparentemente não está fazendo nada de errado, mas Jesus diz assim, deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos, vem e siga-me. Não tem, quando a palavra primeiro é de Jesus, não é do pai, não é da mãe. Tomar a cruz significa a morte do eu. Portanto, também significa estar pronto a sofrer e até mesmo para morrer, se necessário for. Lembram-se quando Jesus estava caminhando com a cruz lá para o Gólgota, o Calvário, que tinha um homem lá, tinha um homem voltando do serviço, trabalhou o dia inteiro, não tinha nada a ver com a situação, lembra disso? Alguém chega lá e, vem cá, ele está muito cansado, vem cá, e deu a cruz, não tinha nada a ver com a história, talvez ele vai conhecer Jesus melhor, pós-ressurreição lá, trabalhou o dia inteiro e no final do dia, qual é a recompensa? Carregar a cruz do nosso mestre, é a morte do eu, das ambições, é colocar Deus em primeiro lugar. Essa mensagem não é popular, preciso reconhecer. O significado da cruz é bem diferente do que nós vemos nas mídias, na televisão. A cruz das mídias não tem quase nada, para não dizer nada, né? Quase nada a ver com a cruz de Cristo.
é um evangelho adocicado, é suavizado, é um evangelho sem cruz, sem Cristo, sem pecado, sem inferno, sem condenação. É um evangelho completamente esvaziado. Dizer aí fora, matar o eu. Ah não, peraí, pastor. Aí também não exagera, né? As mensagens que nós ouvimos aí são mensagens que motivam, que emocionam, que fazem as pessoas chorar, mas observem que temas centrais como mudar a vida, santificação, vida eterna, inferno, condenação, não tem não. Vocês já ouviram aí? Irmãos, eu não tenho paciência zero com os pregadores coachings. Zero. Não sei você. Outro dia mandaram uma mensagem para eu assistir desses coachings aí. Aí eu olhei o tempo assim, quase 40 minutos. Eu falei, vamos lá, eu vou tentar, eu consigo, eu vou tentar. Aí eu tinha que assistir e dar um aval para a pessoa, né? Eu não consegui dar o aval depois. Aí ele começou pregando, eu acho que eles vão desconfiar, mas eu vou dar só uma pista só. Começou a pregar e falou assim, eu falei, vamos lá, 40 minutos. Meu lindo, minha linda, acabou a pregação para mim. Parei de ouvir, quero mais não. As pessoas já estavam chorando no lindo e na linda. Aí, mas o que veio depois, pastor? Sei não. Não tive estômago. Porque ele nem começou a pregar e já está inflando o ego das pessoas. Tem outro que diz assim, só uma dica, tá? Hashtag fica a dica. Deus escreve a sua história, mas a borracha está na sua mão para apagá-la. Uau! Bonito? Espetacular, só não é bíblico. Que negócio é esse? Deus escreve a história e a borracha está na sua mão para apagá-la? Que evangelho que é esse, gente? Jesus, e ele dizia, veja que o versículo 23 diz assim, ele dizia, ele não está mais restringindo aos 12, dizia a todos, a todo mundo que quiser ouvir. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. De manhã foi citado o jovem rico, lembra do jovem rico? Que parecia muito bom, parecia um candidato excelente. Quando Jesus vai apertando, e ele sai triste, porque era, Mateus 19, porque era dono de muitas propriedades, ele vai triste, e aí Jesus, está vendo aí, ó? Ele está dizendo e está revelando o que é que está no coração dele. Olha como é difícil, as motivações do nosso coração. E Jesus ainda diz assim, venda tudo que você tem, tudo que você conquistou, dê aos pobres, e aí você ainda tem que seguir, tem que tomar a cruz. Ou seja, ele perdeu tudo, ficou pobre, tudo que ele conseguiu. Aliás, eu fiquei pensando de manhã, enquanto o presbítero Moacir falava, né? O cara, ele é jovem e ele já está rico. Será que foi trabalhando ou ele herdou uma herança de alguém? Não sabemos exatamente, o texto não mostra, mas veja, Jesus diz assim, venda tudo o que você tem, me siga, tome a sua cruz, mate-se a si mesmo e me siga. É claro, qual é o resultado? Foi embora triste. E veja que ele não prestou atenção no que Jesus falou. O que Jesus está propondo é trocar um tesouro por outro. Percebe? É o que Jesus está propondo. Ele não vai ficar de mãos abanando, ele não vai ficar sem nada. Jesus diz assim, olha, desfaça de todo o seu tesouro aqui na terra e você vai ter um outro no céu. Não vai ter traça, não vai ter ladrão, não vai ter ferrugem. Lá você vai ter um tesouro que vai durar eternamente. Jesus não está propondo para trocar o tesouro, mas ele não quer, porque precisa renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir. É muito difícil tirar você mesmo do trono. Muito difícil. Primeiro eu, depois Deus. Não, primeiro Deus, depois eu. Temos que entender essa questão. No versículo 24, Jesus diz, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Não adianta nada você ter
todos os tesouros da terra. Quando você morrer, não vai nada. Nada. Já contei isso aqui, repito, né? Perguntaram certa vez para o contador de John Rockefeller, o primeiro bilionário do mundo. Ele foi visitar o mausoléu lá de John Rockefeller, e um curioso chegou e perguntou assim para ele, para o contador, alguém que cuidava das finanças, disse: me diga uma coisa, quanto foi que Rockefeller deixou? E ele respondeu: deixou tudo. Como assim? Deixou tudo. A diferença entre o túmulo do Rockefeller e de um pobre é que o pobre não pode fazer um mausoléu. Ele fez. Quanto que o Rockefeller deixou? Ele deixou tudo, não levou um centavo embora. Jesus diz: pode o homem conquistar o mundo inteiro, e se ele perder, vier a perder-se, que vantagem que ele teve? Zero, nenhuma. Jesus fala sobre o problema da avareza. Veja aí no capítulo 12 de Lucas. Lucas capítulo 12, ele trata sobre essa questão da avareza. Lucas 12, 20. Diz assim, olha a pergunta que Jesus faz. Lucas 12, 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Deus vai pedir tua alma. Se você morrer hoje, para onde é que vai todo o seu tesouro? Vai ficar, porque você não vai levar nada, absolutamente nada. Versículo 26 e 27, para a gente fechar, Jesus diz assim: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Não podemos nos envergonhar de Jesus. Se nós somos discípulos dele, precisamos entender o preço do discipulado, negarmos a nós mesmos e não termos vergonha. Irmãos, como é que a gente vai ter vergonha da única possibilidade de salvação para a humanidade? Não é vergonha, é orgulho, é algo bom. Nós temos a mensagem que salva, que cura, que liberta. Olha o mundo que nós vivemos aí. Jogaram mais uma bomba lá, vocês viram? O Irã jogou uma bomba, e o Irã não sabe brincar, viu, gente? Eles não sabem brincar. Não respeita o pessoal da ONU, quando é feita uma vistoria lá, de ogivas nucleares, eles não sabem brincar. Isso aí vai dar o que dá. Jesus havia alertado, olha, vai ter guerras, rumores de guerras, nações se levantando contra outras nações. Não devemos nos envergonhar, pelo contrário, devemos anunciar esse evangelho. A cruz de Cristo é a única possibilidade de salvação para a humanidade caída. Paulo diz em Romanos 1,16, olha só, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Jesus fala da sua volta, ele vai voltar. Interessante que ele diz que vai voltar, e ele não vem sozinho. Quando ele vier, quando a 7ª trombeta tocar, o Novo Testamento vai dizer que os anjos voltam com ele, e pasmem, a igreja volta com ele. Essa informação talvez seja curiosidade para alguns, novidade para algumas pessoas, mas quando Jesus voltar na sua segunda vinda, ele vem acompanhado dos anjos. Os anjos vêm. E ele vem acompanhado da igreja. Qual igreja? A igreja que já foi. A igreja que está na glória. Os salvos, aqueles que já estão no céu, no seio de Abraão, eles voltam, suas almas voltam com Jesus. Cada uma delas procura seu corpo na sepultura e ressuscitam para a glória de Deus, para viverem eternamente. Com quem Jesus vem? Vem com os santos anjos, aqueles que não caíram, e vem com a igreja que já está na glória. Deve ser um evento extraordinário. Paulo diz, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Versículo 27. Verdadeiramente vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. O que Jesus está dizendo? Está dizendo que algumas pessoas, alguns dos discípulos, não morreriam antes que ele realizasse tudo aquilo que ele falou lá no versículo 22.
que ele seria rejeitado, desprezado, crucificado, morto e ressurreto. Alguns aqui vão ver todas essas coisas. É uma referência ao seu sofrimento, morte e ressurreição que estava próximo de acontecer. Chegou o momento, ouve melhor quem ouve no momento certo. Ele disse aos seus discípulos. Eu encerro. É preciso que entendamos o preço do discipulado. Talvez você esteja dizendo, nossa pastor, hoje foi pesado, é difícil. Se é desse jeito, é difícil. Preciso concordar com você. É difícil, muito difícil. Mas Jesus nunca disse que segui-lo seria fácil. Ele disse isso em algum lugar? Ele nunca disse que seria fácil segui-lo. O que ele disse é que seria recompensador. Não devemos confundir as coisas. Venha para Jesus, porque algumas pessoas pensam que por ocasião da sua conversão, as coisas vão melhorar, não é assim? Agora eu me converti, agora eu sou de Jesus, minha vida vai melhorar. Não, eu desconfio que vai piorar. Porque tem uma cruz para carregar. Mas ele nunca disse que seria fácil, no entanto, ele sempre disse que seria recompensador. O final é recompensador. No final nós estaremos para sempre com o Senhor. Eu sei, é duro, é difícil, mas eu queria que você e eu entendêssemos o preço do discipulado e que seguíssemos firmes nessa caminhada, seguindo a Jesus, andando com Ele, entendendo que é recompensador. Um dia iremos morar no céu com Cristo, quando Ele vier com os santos anjos e com a sua igreja. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe.